Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, esse é seu programa semanal, EBD em Síntese Podcast, uma realização aqui da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Natal, conhecida como IEADERN, presidida também pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E esta também é uma realização do DENEC, Departamento de Educação Cristã da nossa igreja. Hoje nós estamos aqui com os amados amigos e ouvintes e aqueles que nos assistem também no YouTube, com a lição de número 3, lição de jovens, da classe de jovens, cujo tema nós estamos tratando aqui sobre o livro do profeta Daniel e seus pormenores. E a lição de número 3 de hoje, queridos irmãos professores Moab e Francisco, nós estamos aqui com uma lição importantíssima. Antes, porém, quero dizer para vocês que nós estamos aqui com o nosso irmão Moab Santos de Farias, professores, e também o Francisco Lima, professor, e eu, seu irmão em Cristo, seu conservo, Otoniel Félix. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui também na lição de jovens. E eu convido você também para já fazer o que deve ser feito sempre: compartilhar esta mensagem, compartilhar o nosso trabalho aqui do EBD em Síntese Podcast, e também aí dê o seu joia, confirmando que está tudo bem. Comente aí, faça comentários e diga alguma coisa para a gente saber que você realmente está entendendo, gostando das nossas lições e da nossa participação. É importante a sua participação. Hoje nós estamos na lição de número 3. O tema de hoje é conservando os valores e guardando a identidade, professor Francisco, professor Moab. E o textuário vai dizer assim, que aqui é texto principal, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel capítulo 1, versículo de número 7. Resumo da lição: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Professor Francisco, esta lição de jovens, cujo tema nós acabamos de dizer que é conservando os valores e guardando a identidade, ela tem 3 objetivos. Você poderia citar, por favor? Paz do Senhor, querido ilustre presbítero, professor Otoniel Félix de Lima, professor Moab Santos de Farias, vocês que estão aí do outro lado, e é um prazer estar aqui, querido presbítero, e com prazer menciono sim aqui os objetivos da lição, que devem ser alcançados, né? Cada um, claro, no seu devido tópico, na lição de agora. O primeiro objetivo a ser alcançado na lição que estamos aqui estudando, a lição de número 3, é descrever a submissão dos jovens hebreus ao ensino na Babilônia. O segundo tem a ver com o verbo conscientizar. Conscientizar sobre os perigos da relativização de valores e da desconstrução de identidade. E o terceiro objetivo, que finda aqui, se apresenta próximo do término da lição, né, tem a ver com o verbo propor. É propor ensino para hoje, considerando o exemplo de Daniel e seus amigos. Muito bem. Professor Moab, essa lição de hoje é chamada de Conservando os Valores e Guardando a Identidade, baseada aqui no livro do profeta Daniel. Ela tem um texto bíblico que o professor no domingo vai ler com os alunos. Ela está situada onde, professor? Daria para citar para nós? Amém. A paz do Senhor, meus queridos professores. É um prazer enorme estar de volta com vocês. Presbítero Antoniel, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Professor Francisco, é sempre uma honra estarmos juntos, né? O texto bíblico utilizado pelos professores nesse domingo está em Daniel, né? Daniel capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 7. É importante observar que durante a aula esses versículos serão explorados em seu contexto, para que os alunos possam, de fato, compreender e aplicar essas lições em seu dia a dia, né, em sua rotina diária. Amém. Queridos amigos, irmãos, a proposta da nossa lição e a proposta daqui do nosso programa EBD em Síntese Podcast é trazer subsídios para o seu bem-estar e também você entender e também fazer uma aplicação e dar um caminho que você pode seguir para no dia que você for apresentar sua aula, você tenha, vamos dizer assim, uma melhor condição para explorar esse tema que é importantíssimo. A lição de hoje ela está dividida em alguns pontos. Primeiro, tópico primeiro está falando de Hebreus na universidade, entre aspas, né, da Babilônia. E tem um tópico 2 que ela vai falar aqui sobre da relativização de valores
e a desconstrução de identidades, da relativização de valores à desconstrução de identidades. E também temos aqui o tópico do número 3 que diz ensinos para hoje. Ou seja, ela está baseada no livro do jovem Daniel, ainda jovem aqui na Babilônia, né? Foi levado cativo juntamente com alguns de seus amigos e irmãos, e nós vamos tratar sobre esse livro hoje aqui. Em primeiro lugar, o professor no domingo, é importante ele trazer para os seus alunos a importância do que seria esse conservar e que tipo de valores ele deve se conservar e guardar a identidade, e que tipo de identidade deve se guardar. Em primeiro lugar, quando eu conservo os valores, eu tenho princípios, e quando eu guardo identidade, essa identidade ela está exposta justamente a partir de princípios. E como bons cristãos que somos, nós temos uma linha que chamamos de pressuposicionalista. Isso significa dizer que nós temos pressuposto. E quais são nossos pressupostos? O professor na aula vai apresentar aí os pressupostos da identidade cristã e desses valores, que é, em primeiro lugar, as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é nosso pressuposto, ou seja, é a partir dela que nós entendemos o que seriam os valores, e esses valores nós aprendemos que seriam éticos, seriam morais, então eles estão englobados ali no que chamamos de moral, no que chamamos de ética, e essa identidade, a identidade que tem a ver tanto com o nosso ser como pessoa, eu como ser humano, eu como homem, você como mulher, a criança como criança, ou seja, a identidade como pessoa e a identidade como, propriamente dito, no nosso ser, a partir de nossa fé. Nós temos uma identidade que nos caracteriza como cristãos, cristãos protestantes e cristãos assembleianos, ou seja, somos pentecostais, acreditamos na continuidade dos dons espirituais, somos continuistas, e significa dizer que nós temos uma identidade. Então, conservar e trazer a ideia do que seria conservar esses valores e essa identidade e trazer os valores aplicados à nossa própria identidade, isso é importante o professor no domingo trazer, porque quando ele trata do livro do profeta Daniel, e Daniel e os seus amigos em si, ele vai trazer essa ideia justamente do confronto e do problema e das circunstâncias que estava ocorrendo com o nosso irmão Daniel e os seus amigos também, o Ananias, Misael e Azarias. Então, aqui, descrevendo justamente essa questão da submissão, nós vamos aprender sobre conscientizar e propor essa questão, como foi falado aqui pelo nosso professor Francisco, nos objetivos. E a lição de hoje, ela, de forma introdutória, nós já vamos adentrar aqui, demonstrando que, em primeiro lugar, temos aqui um processo que, em antropologia, nós chamamos aqui de processo de modificação cultural, que seria o que a lição vai propor, que é a proposta da Babilônia para os Daniel e seus amigos, era justamente de tentar fazer o que nós chamamos de aculturação, é tentar trazer a cultura do povo que dominou para justamente inculcar na mente de Daniel e de seus amigos. Isso nós vamos tratar em especial, mas em princípio nós devemos entender isso. A questão aqui é de aculturação, e a lição vai tratar sobre esse assunto aí. Esse processo que é a adaptação de uma cultura sobre a outra, né? A fusão de culturas diferentes, ou seja, nós vamos aprender isso. E como nós vamos tratar sobre isso, eu acho importante, professores, nós apresentarmos aqui como, sempre nós trazemos aqui alguma coisa relacionada alguma apresentação, e eu trouxe aqui só para nós situarmos, porque de acordo com a lição, nós vamos apresentar aqui agora, de acordo com a lição, você vê isso aqui, ó, essa imagem aí, a lição vai tratar a respeito da língua, do idioma que Daniel tinha e que Daniel aprendeu. E essa proposta aqui, nessa lição aqui, e nós estamos aqui com esse mouse, eu vou fazer a anotação, peguei aqui o lápis, deixa eu ver, isso, tá aqui, ó, proto-semítico. Ó, meus irmãos, significa dizer o quê? Por que eu trouxe esse gráfico aqui? Porque o proto-semítico é justamente para identificar a língua ou o idioma que surgiram e o idioma que Daniel estava falando. Porque daqui nós vamos ter aqui, como nós falamos aqui, semítico do oeste, nós temos aqui essa outra que é o semítico do leste, e se você observar, o semítico do leste, ele vai englobar o acadiano, ele vai englobar o assírio e depois o babilônico. E do outro lado aqui do oeste, ou seja, uma língua semítica, ela vai estar no árabe, depois vai ter o semítico do noroeste, que daí temos o chamado garítico, cananita e o aramaico. Do cananita, nós temos aqui o fenício e nós temos também aqui o hebraico, ou seja, todas essas línguas aí são proto-semíticas, ou seja, são línguas que dependem e vêm de Sem, por isso que semítico. Proto porque são línguas anteriores, né, no início, antes da formação do que temos hoje, como por exemplo o hebraico e o aramaico. E por que eu estou trazendo essa imagem? Porque aqui em Babilônia, ainda na época de Ciro, o aramaico foi o idioma que foi
foi utilizado como, deixa eu pegar aqui, voltar aqui, foi utilizado como foi utilizado como uma forma para eles, vamos dizer assim, aprenderam a língua oficial. A língua oficial que o rei, o aramaico, ali como eu havia falado, no ano 500 antes de Cristo, o imperador Dario, ele decreta que o aramaico seria o idioma oficial. Ou seja, o aramaico está aqui do lado. Idioma aramaico. E por que isso aí seria o idioma oficial? E por que é importante nós tratarmos sobre isso? Porque a partir justamente dos persas, o aramaico ele veio sendo entendido como idioma oficial daquela região. E com isso, nós observamos aqui nesse mapa aqui, nessa cronologia aqui da Mesopotâmia, que como nós vemos aqui, desde Hammurabi, e nós estamos aqui no ano 662, onde está no meu mouse, 662, Daniel ele vai entrar aqui a partir do ano 605. E por que isso é importante? Porque nesse período o aramaico já era o idioma falado e era o idioma oficial justamente daquela região do Império. E isso é importante, por quê? Porque, inclusive, você vai observar que no livro do profeta Daniel há trechos em aramaico. Isso para demonstrar justamente que a língua falada era o aramaico. E o hebraico em si, ele de certa forma foi se perdendo, inclusive, era uma língua falada apenas entre seus líderes, entre os sacerdotes. Inclusive, isso quando o povo de Israel volta para sua terra, continuaram com o hebraico apenas na sinagoga, apenas no templo. E depois o aramaico foi sendo a língua, vamos dizer assim, mais do povo. E isso é importante ver porque nesse período aqui do ano 605, nós observamos o Império, e eu trouxe esse mapa aqui para demonstrar justamente que o Império Assírio, ele envolve aqui desde Assurbanipal e Tiglat-Pileser III. Depois do Império Assírio, você vai observar que nós temos aí o Assírio, depois vem a Média, veio o Império Neobabilônico. Ou seja, a lição ela trata desses assuntos aqui para demonstrar justamente a importância do que seria esse império. E por que eu estou trazendo aqui o Império Neobabilônico, que está aqui onde minha seta está? Porque nesse período aqui é o império justamente que estava neobabilônico, porque houve dois impérios, o primeiro babilônico, ainda como está aqui na nossa apresentação que vocês viram no início, e também tivemos um segundo império babilônico que é chamado de Neobabilônico com Nabopolassar e depois Nabucodonosor. E é nesse período aqui, a partir do ano 605, que Daniel ele é levado para essa região aqui. Daniel é levado para essa região de Babilônia. E Daniel é levado para quê? Daniel é levado justamente juntamente com seus irmãos, para vamos dizer assim, cativo, mas não era Daniel ele não foi um cativo como nós entendemos no termo modernamente o chamado um escravo, né? Não, ele foi levado justamente para o Palácio Real e por isso que a lição trata a respeito de Babilônia como universidade, porque lá ele teve que aprender a língua. Aqui nós chamamos aqui na Mesopotâmia o chamado crescente fértil e você observa que onde está aqui a Mesopotâmia, crescente e fértil, toda essa região aqui, ela tinha 500 mil quilômetros aproximadamente de extensão. Ou seja, ela abrigava ali os rios Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. E essa região aqui, e esse mapa aqui vai demonstrar justamente o que a nossa lição vai trazer. E de forma resumida, você vai mostrar que está aqui o que, de fato, era a questão da região, a economia, está aqui a bovina, está aqui a questão agrícola, e aqui era para demonstrar, irmãos, aqui eu trouxe isso aqui para demonstrar que nessa primeira parte, você observa que em alto relevo aí, né? Está o primeiro Império Babilônico, certo? E o segundo do novo Império Babilônico. E isso é importante, porque quando nós trazemos essas informações para o aluno vai se situar o momento em que Daniel estava. Observe que essa tabuinha aí, a lição vai falar sobre a escrita chamada cuneiforme. A escrita cuneiforme é como você está vendo aí. E essa tabuinha aí, esta é a 11ª tábua da epopeia de Gilgamesh. Ou seja, esse texto cuneiforme aí, como está escrito aí, é surpreendente, por quê? Porque ela vai tratar de uma história semelhante ao dilúvio que é contado na Bíblia por Noé. Ou seja, ele tem a forma de contar como o dilúvio ocorreu, certo? Isso aí está no World History. Ou seja, ele tem a forma de contar como ocorreu o dilúvio, a forma como o Mesopotâmio entendia o dilúvio. Ou seja, é muito semelhante a Noé. E aqui a gente encerra justamente para demonstrar que a importância dessa apresentação é para mostrar para os irmãos que quando nós apresentamos algo dessa forma, faz com que o aluno ele se situe, e aqui nós já passamos sobre o idioma caldeu, que a Bíblia chama de Caldeia, né?
o babilônico, que na verdade é o próprio caldeu. Nós vimos aqui o império em si, que era o assírio, e esse império, que era o assírio, esse império, após o assírio, ele veio justamente o império babilônico. Ele teve uma demanda, ele não abrangeu tão como foi o assírio, mas ele teve uma abrangência grande, isso no sentido territorial, certo? O primeiro Império Babilônico, ele foi ali no ano 1200, por aí, era com Hammurabi. E o segundo, esse chamado Neobabilônico, ele começa justamente, como eu falei, com Nabucodonosor, e depois Nabucodonosor ele se expandiu. Isso é importante trazer porque na história nós observamos isso, na história secular inclusive, e Daniel entra aí. Ele foi levado justamente cativo no ano ali por volta de 605 antes de Cristo, juntamente com seus amigos. Nós observamos que houve três levas, né? Assim, professores, três levas. Três levas. A primeira leva ocorreu ali por volta de 605, mas na verdade foi considerado um bom número, na verdade, foi a partir de 597, né? 586, 605, 597 e 586, ou seja, o período em que Nabucodonosor levou o cativo, e de fato em 586 foi quando acabou de fato com a terra de Judá. Compreendendo isso, professores, aqui a gente já resume o que a lição ela traz nesse primeiro tópico, que é justamente compreender onde eles estavam, a estrutura da língua caldeia. Nós vimos aqui a questão como era cuneiforme, a metodologia e a generosidade aqui agora de quando Daniel está diante daquele homem que vai cuidar dele, vamos dizer assim, né? Vai colocar diante dele todas aquelas informações e a importância de Daniel. Nós quando adentramos nesse primeiro tópico, irmãos, que já nesse resumo aqui deu para observar o risco agora da aculturação que eles poderiam ter, né? Porque eles estavam agora diante de certas circunstâncias e como o tópico vai falar sobre a questão da universidade, entre aspas, de Daniel na Babilônia, está falando do contato que Daniel vai ter justamente com quem? Com a escrita, com a matemática, com a astrologia, inclusive, né? A navegação, a história. E isso é importante porque vai demonstrar o contato de Daniel com os babilônicos e também de outros povos que havia naquela região, professores. Exatamente. Exatamente, exatamente. Eu gostaria de ressaltar também que Babilônia, essa palavra Babilônia, ela aponta para a palavra Babel em hebraico, a palavra Babel. Então, quando a gente lê de Babel, ouve sobre Babel, é justamente sobre o primeiro império babilônico, certo? Uhum. E por que foi tão desafiador esse exílio da Babilônia para esses jovens? Porque a experiência na Babilônia, ela foi diferente da experiência que o povo de Israel teve no Egito, né? No Egito, o povo de Israel foi por conta da fome para o Egito, naquela leva com José, e por medo do faraó sobre alguma revolta do povo de Israel, ele maltrata o povo e o povo sai liberto por Moisés. Já é diferente também da Síria, porque o povo a Síria, na época, era considerada como um dos povos mais violentos. É tanto que o Reino do Norte não escapa do ataque da Síria. Já no caso da Babilônia, diferente dos dois que nós citamos, havia uma estratégia aí diferente, né? Esse fortalecimento. O povo de Israel, ele teve acesso, aqueles que foram levados para morar na Babilônia, eles tiveram a experiência de encontrar um povo muito desenvolvido, né? A arte era muito desenvolvida, a ciência era bem desenvolvida. É tanto, como já foi mencionado aí, já havia um modelo de escrita já organizado, registros da história já estavam sendo registrados através desse método cuneiforme, porque eles usavam equipamentos, né, tipo uma cunhazinha para escrever em blocos. Então, o povo, quando encontra essa civilização, eles têm aquele choque, porque percebe que lá havia um avanço muito grande. Só que tem um detalhe: era um povo que não temia Deus, era um povo que servia a vários deuses. Era um lugar onde havia muito da prostituição, havia uma vida totalmente distante dos padrões que o povo de Israel havia sido orientado. Então, estamos aí diante de um choque. Imagine você
jovem, né, sai da sua terra e se depara com uma grande cidade. Imagine você sendo levado para um país, né, avançado, e tudo que era em sua terra era tido como e orientado como pecado, você encontra essa liberdade. Então havia uma mistura de pontos positivos, que é importante apontar, pontos positivos, arte, ciência, escrita, organização, estratégia, modelo de gestão. Havia muitos pontos que se destacavam na Babilônia. Mas havia também na Babilônia um estilo de vida onde aquilo que Deus condenava, proibia, o povo tinha como naturalidade. Então, foi diante dessa realidade que Daniel e os seus amigos encontraram. Um outro ponto que eu queria comentar também é que essas pessoas que foram levadas para a Babilônia foram levadas do Reino do Sul, eram pessoas de Judá, embora no texto bíblico você encontre a palavra Israel. Israel aqui não diz respeito ao Reino do Norte, mas uma forma geral de anunciar os descendentes de Judá. E para Bem, concluir essas palavras, eu só queria apontar também da importância da educação que esses jovens receberam para que eles pudessem enfrentar essas adversidades de ideias, né, de discursos, e aí vencer e glorificar o nome de Deus através de seus testemunhos. então, professor, o que a gente observa aqui é justamente essa primeira situação que você apresentou. Quando se trata de Judá aqui, e o nome também identificado como Israel, o professor tem que, no domingo, entender que em 722 a.C., o reino do norte, que era também conhecido como Israel, ele caiu, né, pelos assírios, 722. E Isso. agora, nessa segunda situação aqui, nesse segundo momento, em 605, começa justamente a se investir dos babilônios, no caso, através de Nabucodonosor, que chama também de Nabucodonosor II. Então, esse ensino caldeu, professor Francisco, foi interessante porque o ensino caldeu, como a lição traz, demonstra justamente como era essa questão da letra, o uniforme, como o professor Moab bem falou aqui, nós apresentamos aqui, e era esse processo de tentativa que havia esse risco de chamar de aculturação, como a nossa lição trata, e é interessante isso, professor Francisco, nesse momento aqui, essa questão aqui de aculturação, como os jovens hebreus aqui, eles passaram por esse momento, essa questão de aculturação começa pelos nomes deles, né, assim? Começam pelos nomes, porque quando eles chegam em Babilônia, professores, eles recebem outros nomes. É interessante que se pense, antes de aqui eu mencionar essa parte dos nomes, né, seus significados, é interessante que a gente, ao falar já aqui no primeiro tópico, a gente traga aqui, apresente que desde o início do exílio aqui na Babilônia, esses jovens hebreus, os quatro, né, eles se depararam com a ameaça de. Isso foi uma ameaça, e não foi nada velado, estava claro, né, de que eles perderiam suas identidades. Então, à medida que eles iam ali adentrando, se envolvendo, né, de forma gradual, assimilando os valores daquele povo, os babilônios, ou também conhecido como os caldeus, né, e ali fosse adentrando, conhecendo os espaços, né, os valores daquela nova terra, a gente vai perceber aqui no decorrer da lição que o que o comentarista aqui, Valmir Nascimento Milomes, também conhecido como Valmir Milomes, ele quer trazer para a gente o que mais está reservado aqui, em especial do capítulo 1 ao capítulo 7 de Daniel. Essa ideia, né, esse desejo ou modus operandi da nação babilônica de destruir, dos babilônicos destruírem a identidade de um povo, diferente daqueles mais violentos, até cruéis, como quando captavam os assírios, captavam ali os, os seus inimigos, e daí eles iam lá, cegavam o rei, ou uma vez que vazassem os olhos do rei, de forma cruel, eles iam ali querendo tirar tudo que ele tinha, mas não tirava só o ouro, a prata, o gado. Ia tirando a vida de um, de outro, as crianças eles colocavam em cima das estacas, nas cercas da cidade, para, através do terror, mostrar quem era aquele povo que ali estava entrando, destruindo aquela nação. Isso aqui não.
Esse aqui, os babilônios, os caldeus, eles chegam dessa forma. Veja que Daniel, quando ele é levado aqui diz o capítulo 1, versículo 1 de Daniel, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O versículo 2 do capítulo 1 me chama a atenção, porque mostra quem é que está por trás disso. Não é Nabucodonosor, é Deus no controle de tudo. Isso não pode deixar de ser falado antes de qualquer coisa em sala de aula. Veja. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, mas Deus não entregou nas mãos de Nabucodonosor só o rei. Entregou o rei, entregou a parte dos utensílios da casa que era de Deus, diz aqui o versículo 2, e os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, D minúsculo, e pôs os utensílios aqui, ó, que era de Deus, da casa de Deus, aqui, ó, na casa do tesouro do seu Deus. Então, Deus estava por trás disso tudo, levando esse povo para o seu plano, estabelecer o plano que ele tinha ali. E ali, esses jovens, eles têm uma oportunidade única, através da lição aqui, que é apresentada, a vontade desse império das trevas, representada aqui, né, personificado no império da Babilônia, destruir a identidade, através da imersão na cultura, da troca dos nomes, da adesão à língua caldeia, e aí vai perdendo, uma vez que perde os nomes, uma vez que se aproxima do pensamento caldeu, eles vão perdendo essa intenção, a sua identidade. Mas o Daniel e os seus 3 amigos, eles resolvem não se entregar a isso. O ensino caldeu era forte? Era forte. As vantagens que eles tinham ali, vamos dizer assim, como diz o subtópico, na Universidade da Babilônia, né? Eram vantagens, eram coisas que saltavam ali aos olhos, sim. Eles aprenderam muita coisa, matemática, aquele povo ali, o povo caldeu, os babilônios, eles são diferenciados. A gente tem hoje como o pai da matemática moderna, por exemplo, Pitágoras. Só que a Babilônia, os babilônios ou babilônicos, eles já eram demais avançados nesse tempo. Eles já eram já era um povo que chamava a atenção. Mas eles não têm só ali essa parte boa do ensino, da matemática diferenciada, da física avançada para o seu tempo. Eles também ali estavam envolvidos com o misticismo, com a feitiçaria. Quando a gente olha para Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vê isso. Sabe? E essas interferências ali, até chegar na troca dos nomes, eles vão ali trazendo de forma agressiva, exatamente isso, a intenção de exterminar o que tinha dentro daqueles jovens como verdade absoluta. Então, é preciso para os de agora, ainda que troquem os nomes, o seu nome, ainda que te deem cognomes, ainda que queiram adjetivar vocês dessa forma. Por exemplo, como um povo atrasado. É assim que eles querem tratar os cristãos desse tempo. Vocês não podem, de forma alguma, se deixar entregar. Quando a gente olha para os nomes de Daniel, dos muitos significados, Daniel Deus é meu juiz. Aí eles trocam para Beltesazar, que significa, entre os muitos significados, príncipe de Bel. Esse Bel aqui, na equivalência, é Baal. Então, veja, aí Ananias, outro amigo de Daniel, que o significado é Jeová é misericordioso, um dos significados. Ele dá ali a Sadraque, dizendo que ele é um príncipe amigo do rei. Misael que significa, no hebraico, quem é como Deus. Eles trocam ali para dizer quem é como Acu, por isso que ele dá Mesaque, que é o deus da lua. A lição aqui traz outros nomes, tá? Já faz uma ligação a uma deusa, mas só para vocês saberem que há muito significado, o campo é rico, mas a intenção que traz por trás disso, finalizo citando Azarias, que diz no hebraico, Jeová é o meu socorro, aí ele chama de Abednego, trago aqui, cito de forma aportuguesada, significa servo de nego, que é o ídolo que representava ali, quando você vai para a cultura, pensando aí já no mundo greco-romano, Mercúrio. Então, veja, ainda que troquem os nomes, ainda que te adjetivem, me adjetivem nesse tempo como querem fazer, uma lição fica aqui, através de, quando nós olhamos para Misael, Ananias, né, quando nós olhamos para Daniel e Azarias, fica uma lição. Não adianta se querem me dar este manjar, eu aceito se quiser.
Se eu tenho no meu coração, assentei no meu coração, como esse jovem, não me contaminar com os manjares do rei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu assentei no meu coração, não me contaminar, certo? Não ter minha vida por preciosa, eu vou caminhar neste plano que cá estamos até o último dia, não me entregando aos prazeres, às seduções, independente do que se ofereça aqui. A Babilônia está aí, era muito rico. Não podemos deixar de lado esse pensamento de que tinha muita coisa boa lá. Mas quando essas coisas que são boas, que vêm, elas vêm com a intenção de tirar, me fazer perder, tirar de mim a identidade santa, lavada de um remido, eu preciso recusar. Porque senão, né, eu não vou, uma vez que isso aconteça, eu não estarei com o Senhor. Aquele que me negar perante os homens será negado perante o meu Pai. É assim que eu finalizo aqui essa parte. Muito bem, de fato. João 17:15 vai dizer: Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós vamos estar no mundo e esse processo de aculturação terá a tentativa dos babilônicos aqui, justamente para impregnar sua cultura, seu modo de pensar, sua fala, sua língua, para o conquistado. Foi uma tentativa que, para Daniel, para Misael e para Azarias, não surtiu efeito, porque eles tinham princípios. Professor Moab, eles tinham princípios e, como diz a lição aqui, discernimento diante das estratégias do inimigo. Eles tinham discernimento porque eles tinham princípios, tudo indica, e nós observamos que Daniel era um jovem, inclusive era nobre, né? Era um dos nobres que havia em Israel, em Judá. Ele foi levado cativo ainda muito jovem, cerca ali de, não passava de 15 anos de idade. Então, professores, Moab, nesse caso aqui, professor Moab, de acordo porque a nossa lição ela está trazendo a ideia justamente de Daniel e ela faz um contato com os nossos dias atuais, porque o jovem está diante de muitas dificuldades, está diante de problemas, está diante de vários questionamentos, está diante do relativismo, está diante de problemas que justamente vai de encontro à sua fé, certo? E eles tiveram o quê? Discernimento para não deixar esse processo de aculturação tomar conta de si. Exatamente, não é? E fazendo essa ligação, a gente percebe que naquela época havia uma intenção da liderança da Babilônia construir líderes com pensamentos e ações alinhados com a Babilônia, não é? A ideia era pegar pessoas que chegaram de Israel, tirar de dentro deles todos os princípios, todas as ideias, todos os valores de Israel e inserir em suas mentes a ideia que era da Babilônia. Então, qual é a questão aí? Como vencer esse ponto? A questão é, se eu estou bem fundamentado naquilo que eu creio, se eu estou bem fundamentado em Deus, eu vou perceber quando chega um ensino errado, né? Nós vivemos hoje em um tempo em que se fala da pós-modernidade, na questão da modernidade, aquela questão de modernidade líquida, né? Estamos em um tempo que não se firma mais em Uhum. nada, que não existem mais Isso, ideias sólidas, que não tem ideias absolutas, tudo é relativo. Então, essas ideias fazem parte dos nossos dias. E o isso. interessante é que em um mundo que relativiza tudo, rejeita ideias absolutas. Então, quando o cristão ele chega e diz: só há um caminho que leva ao céu, é Jesus. Ele, a partir desse momento, está fazendo uma afirmação, e essa afirmação coloca de lado qualquer ideia contrária. E Uhum. a sociedade não aceita isso. A sociedade apenas aceita o relativo, porque quem aceita o relativo aceita tudo. Quem Isso. abraça a ideia líquida das relações aceita qualquer pensamento. Já o que nós aprendemos na palavra de Deus é que há um Deus soberano. Assim como a Babilônia expressava a sua soberania, dando nomes, nós servimos ao Deus soberano e que nos deu um nome também, né? Isso. Que nos deu um nome, que nos deu um direcionamento, que nos deu clareza do que é o certo e o que é o errado, de forma que há um momento de decisão
diante das ofertas, diante das propostas. Não estamos dizendo aqui que a gente vai sair do mundo nos dias atuais. O próprio Cristo, na oração sacerdotal, ele disse: Não peço que tires do mundo. Então, nós estamos no mundo, nós trabalhamos, nós estudamos, estamos nas universidades, mas nada disso aí vai retirar de nós os valores. Eu Isso é verdade. preciso, aonde estiver, demonstrar que eu tenho princípios e valores que vêm da parte de Deus, e se estiver no momento de decisão, que as minhas decisões glorifiquem a Deus. Isso. E ponto importante que você tratou, porque quando você traz essa questão aí da relativização, já é o segundo ponto, tópico da lição, que fala sobre a relativização dos valores à desconstrução de identidades, que nós podemos, nessa conversa agora, nesse subsídio que vamos trazer para os irmãos, justamente fazer o link também com o terceiro tópico, que é ensinos para hoje. Ou seja, dá para nós tratarmos do mesmo assunto que você já deu a introdução, porque justamente esse processo de aculturação não, vamos dizer assim, atacou, não conseguiu prender os nossos irmãos lá que estavam em Babilônia, em situação totalmente adversa, estavam aprendendo, mas eles estavam tendo um contato com uma cultura totalmente diferente, onde não se adorava o Deus de Israel. E é aí, nos dias atuais, nós temos essa questão da relativização da verdade, como você falou, que é um problema. Os dias atuais trouxe, e esses dias atuais trouxe essa relativização, e com essa relativização vem outros questionamentos, vem outros problemas, porque você, ao relativizar tudo, e é importante o professor no domingo tratar com os alunos sobre essa questão da relativização, aí a verdade seria relativizada também, ou seja, nada seria absoluto. O propósito deles, do mundo, é esse, certo? Professor Francisco? E aqui, professor, ele também traz a ideia, ele traz um tema, dizendo aqui que na presente era, o autor da lição, diz que tudo se dilui e é adaptável. E ele fala que, segundo sociólogos, essa época pode ser chamada como modernidade líquida. Ele cita aqui o famoso professor, né, o sociólogo, chamado de Zygmunt Bauman. Ou seja, ele traz essa ideia, professor Francisco, de modernidade líquida e sólida, e com isso, quando o professor no domingo for tratar sobre esse assunto com o aluno, qual o ponto principal que ele tem que trazer para fazer esse confronto com os dias atuais e com esses problemas que nós temos nos dias que vêm desde o período chamado renascentismo? Maravilha. Falar de Zygmunt Bauman é falar de modernidade líquida ou modernidade tardia, pós-modernidade, e esse pensador, ele sempre me chamou a atenção. Ele foi militar, participou do primeiro exército ali que compunha as trincheiras polonesas, e como um militar que estava ali fazendo parte do primeiro exército polonês, ele fazia parte do serviço de inteligência militar. Tá? Ele é de ascendência judia, poucas pessoas sabem disso. Tá? Apesar dele ser polonês, ele é de ascendência judia. Ele lutou contra o nazismo, né? Alguém que Deus usou poderosamente. Tem muitas áreas que ele defendeu, teologicamente falando, lógico, que eu discordo, mas assim, pontos que ninguém, não há uma, vamos dizer assim, uma igualdade de pensamento entre as pessoas, né? Em alguma área a gente vai divergir. E ele divergiu com alguns teólogos do seu tempo, mas sempre com muito respeito. Ou seja, a pessoa, quando a gente vai para a biografia de Bauman, é encantadora, me permitam falar assim, porque era alguém equilibrado, que discordava com amor, com equilíbrio, etc. e tal. Então, este filósofo, teólogo, pensador, né, um dos maiores do século XXI, ele traz exatamente isso que o professor anteriormente aí, Moab Santos de Farias, nos apresentou. Ele traz como um dos maiores pensadores do século XXI algo muito interessante, que através dos seus estudos, com a mente inteligente, ele percebeu que as relações deste tempo, elas são relações, os relacionamentos são como que água que escorrem pelo espaço entre os dedos. Olha que interessante. E daí ele começou a observar que aquilo que era duradouro hoje não é mais interessante durar. Ou seja, os relacionamentos estão cada vez menos duradouros. Há um medo difundido entre as pessoas, difuso, que torna os indivíduos cada vez mais inseguros, autocentrados, ou seja, egoístas. Então, ou seja, a segurança que outrora era buscada através
de conhecimentos, como a Bíblia Sagrada, que para mim não é relativo o que está aqui, hoje, até o que está aqui, para as pessoas deste tempo, esta geração última, elas têm como um ensino relativo. Então, ou seja, nessa ideia de relativizar, o tópico 3 aqui apresenta para nós, o tópico de número 3 aqui que nós estamos estudando agora, ensinos para hoje, é exatamente isso. Uma necessidade de se ter uma fidelidade. Os jovens de hoje, dentro das universidades, eles precisam ser fiéis a Deus. E a vida dos jovens aqui, apresentado na lição de agora, professor, aluno amante da EBD que está me ouvindo, o que nós temos aqui, os jovens hebreus como exemplos, exemplo para nós, para os deste tempo, eles passaram o que passaram na faculdade ali presente na Babilônia. Eles saem de lá formados e aprovados. E isso tudo acontece com louvor, sem decepcionar o Deus deles. Porque, como eu disse aqui no versículo 2 do capítulo 1 de Daniel, é o Senhor que entrega nas mãos de Nabucodonosor, o rei, os utensílios da própria casa de Deus, e aqueles jovens que vão ali vão debaixo de uma permissão de Deus. Mas mesmo assim, em meio a tudo isso, eles se mantiveram íntegros, fiéis ao Senhor ali. E isso é algo que muito nos inspira hoje, tá? Como eu falei aqui, Zygmunt Bauman apresentando para a gente essa ideia presente nos professores, nos formadores de opinião, de dizer que tudo é relativo. Então, atualmente, a educação que nós chamamos de secular, a que estão depois dos portais da igreja, ela tem, professor Otoniel, essa intenção Isso, de apresentar um mundo carregado de ideologias e todas nocivas. Não tem isso. uma que dá para Esse é o ponto. aceitar. Esse é Esse é o o ponto. ponto. Eles procuram suplantar a educação que nós temos como clássica, como fundamental. Os valores cristãos, então, são jogados diariamente onde estão um lixo. Então, eles se valem aqui dos seus ideais como pensadores seculistas, agnósticos, ignorantes, tratando nós como ignorantes. Eles dizem que nós somos fechados ao conhecimento, quando na verdade eles não estão abertos ao diálogo. Então a juventude de hoje tem uma missão, tá? Tem uma missão. Primeiro, não negociar sua fé. Segundo, não, uma vez que eu não negocio, não flertar com o pecado. E junto a isso, procurar dar bom testemunho dentro dos centros educacionais, procurar saber que toda vez que nos chamarem de crentes, né, pessoas com crenças ultrapassadas, né, que devem aceitar essa ciência, abandonar de uma vez por todas ali, deixando as coisas da fé e através disso flertar com o secularismo. A gente deve olhar para a Bíblia e exemplo como Jó, como José do Egito, como o Daniel, em meio ao sofrimento, em meio às perseguições, seja lá de onde for, independente da ambiência que esteja, eu preciso reter o que é bom disso tudo. Tá? Justamente. Eu preciso, no meio disso tudo, dessas tentações, das perseguições, saber o que está ali presente, eu posso fazer uso, mas sem perder a minha identidade. É a moral da história. Então, que Deus nos abençoe. O mundo fala em abrir a mente, em flexibilizar, em trazer ali, em aceitar as mudanças deste tempo. Só que desde que essa flexibilização, esse falar em abrir a mente apresentado pelo mundo não venha quebrar aquilo que para a gente é muito caro, aquilo que foi passado, né, pelos nossos pais na fé. Veja que a mudança dos nomes não foi suficiente para que Daniel, ou nunca vai ser para um crente fiel, para que ele mudou meu nome, eu estou me adjetivando assim como bem querem, eu, a partir disso, aceitar também as ideologias, Isso. a Não identidade pode. apresentada por esse sistema. Justamente. Não é Interessante verdade? aí, porque é um confronto que vai ter. É por isso que iniciei aqui nossa conversa dizendo que nós somos pressuposicionalistas. Nós temos pressuposto. Nosso pressuposto é as escrituras sagradas, certo? Aí, e nós já estamos indo para o final, né? Porque o tempo, o tempo voa, como diz alguns, né? Como diz o poeta, o tempo voa. Então, indo para o final, para os finalmente. Então, aqui, professores, o professor Francisco trouxe realmente um fato importante aqui do Zygmunt Bauman, porque ele é considerado um sociólogo, né? Sociólogo, como você falou aí também, polonês, professor lá da universidade, e ele, segundo
os seus teóricos dizem que ele se mantém muito próximo à chamada ortodoxia marxista, né? Porque, mesmo não concordando com certos métodos dos marxistas, mas ele se aproximou-se muito da chamada concepção humanismo que o marxismo pregava. E aí esse termo cunhado aí de sólido e liquidez, justamente para demonstrar, e eu vou citar aqui um trecho que eles, no seu livro ali na página 8, os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, vazeiam-se, respingam, como Francisco falou. Ou seja, a ideia de hoje não é nada sólido. Ou seja, aí, uma coisa que devemos observar é que nós, como temos as escrituras como regra de fé e prática, somos o quê? Conservadores. Nós devemos manter-se, conservar-se. Então, quando conservamos, então nós vamos de encontro àquilo que seria líquido, que seria facilmente diluído. Então, quando nós temos aqui a mente e a fé em Jesus, professor Moab, nós temos aqui a ideia justamente contrária a essas ideologias, o que eles chamaram lá de instituições zumbi, né? Ou seja, o professor no domingo ele pode muito bem adentrar e procurar um pouco sobre esse teórico e sobre o que eles trataram justamente com Engels, Marx e tal. E isso aqui é justamente para demonstrar, e o professor no domingo ele pode, professor Moab, que eu lembrei-me agora aqui, vou citar, ele pode justamente trazer, fazer um paralelo, que tudo isso começou após a Idade Média, o chamado renascentismo, depois do renascentismo veio ali o iluminismo, né? O iluminismo, e com o iluminismo veio também o positivismo, apareceu também o positivismo, ou seja, um depois do outro. Dentro do renascentismo surgiu aquelas correntes, tinha três correntes principais, que era o racionalismo, o chamado cientificismo, e isso inclusive nós aprendemos em lições anteriores, né? No caso de adultos, o individualismo, ou seja, Deus saiu, que Deus era o centro de tudo, e Deus só para que o homem fosse o centro de todas as coisas. Por isso dessa questão chamada de humanista. E essa questão cientificista é para, segundo eles, tudo que for aclopar não depender mais de Deus, nem depender das escrituras sagradas, mas sim do que a ciência diz, do que eles chamam de ciência, né? O cientificismo é colocar a ciência como resposta para tudo. E nós sabemos que a ciência não tem resposta para tudo. Então, professor Moab, nesses últimos momentos que nós estamos aqui, é importante o professor frisar isso. E o que você tem para nos dizer nesses minutos finais? Nesses minutos finais, eu queria dizer que houve o tempo de retornar da Babilônia para a terra de Israel, e nem todos retornaram. É. Parte gostou da Babilônia, morou na Babilônia, morreu na Babilônia. Não quis mais voltar para casa. Então, e o que havia de diferente em Daniel e nos seus amigos? Eles chegaram na Babilônia com esses pressupostos, como já foi dito aqui. Já chegaram na Babilônia com orientação. Já chegaram na Babilônia entendendo o que é certo e o que é errado, e Aleluia. abraçando aquilo que era da parte de Deus. E o professor na escola bíblica dominical, ele tem essa responsabilidade. Trabalhar os jovens, orientar, esclarecer os jovens, para que diante dos desafios da sociedade, os desafios das universidades, no desafio das propostas, os jovens possam entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Que caminhar na linha do relativo, né, pode muitas vezes agradar a todos, porque você termina concordando com todo mundo, mas você Uhum. desagrada a Deus porque você abre mão de princípios que Deus estabeleceu e entregou ao seu povo. Isso. Então, essa lição ela trata justamente dessas questões pormenorizadas relacionadas à pós-modernidade, esses novos, vamos dizer assim, como eles chamam de novo normal, né? É um tema, ou seja, tudo no mundo é novo e esse relativismo tem adentrado nas universidades, no secularismo. E, de certa forma, alguns estão querendo trazer para dentro do reino de Deus, da igreja, e com as escrituras sagradas é diferente. As escrituras, ela é nossa regra de fé e prática. O que ela diz, nós acreditamos, porque não só acreditamos cegamente, mas acreditamos com a nossa razão, acreditamos pela fé racional. Meus irmãos, foi uma bênção estar aqui com vocês hoje, né? Nós estamos aqui já chegando ao final, encerrando nossa lição de hoje. Tratamos aqui sobre essa parte do livro do profeta Daniel, esse capítulo importantíssimo para os dias atuais. Aqui nós tratamos justamente sobre o capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. E
falamos sobre como devemos conservar os valores e guardar nossa identidade em períodos tão tenebrosos. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos a oportunidade, meus irmãos. Um segundo para vocês se despedirem, professor Moab Santos. Amém. Eu apenas quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês e que os jovens possam ser abençoados pelas suas vidas, através de suas vidas, e escolher seguir a Cristo. Amém. Passou de um segundo, professor Francisco. Você, professor Francisco. Amém. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz em estar aqui cooperando com a classe de jovens. Até o próximo encontro, se Deus permitir, e Jesus Cristo não tiver voltado, e o Espírito Santo nos conceder saúde. Amém. Não negocie sua fé, meu irmão, sua identidade em Cristo. Em primeiro lugar, te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.